volta com os nossos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Braulino Borges, junto com o pastor João Paulo, superintendente da Escola Bíblica Dominical, que tem trago para nós o estudo sobre os temas desse segundo trimestre de 2018. Nós desejamos que você tenha um bom estudo e que essa aula possa ajudar você a abrir a sua mente e a também estar se posicionando acerca desse importante tema. A paz do Senhor Jesus, pastor João Paulo, de volta aí com os nossos subsídios e mais um importante tema dessa lição que com certeza vai trazer o cristão para um posicionamento perante as questões cruciais da nossa sociedade. Paz do Senhor, pastor Borges, paz do Senhor aos nossos queridos internautas. Realmente o tema de hoje, desta aula de hoje, é muito importante, falando sobre o aborto, uma questão que nós sabemos que afeta a nossa sociedade e que infelizmente tem uma proposta já aí por muitos segmentos da sociedade de alargar então as possibilidades legais de aborto. Então nós veremos nessa lição a defesa da vida por parte da Bíblia e por parte de nós cristãos contra o aborto. Isso, a lição é a lição de número 4, ética cristã e o aborto, e nós já vamos começar primeiramente tirando um estigma, um paradigma, porque ao se posicionar contra o aborto, as feministas pensam que nós estamos nos posicionando contra a mulher, porque eles querem levar isso para uma questão muito pessoal, falar que é uma questão de foro íntimo, que é o corpo da mulher que está em jogo, e nós queremos arbitrar sobre uma decisão que caberia só à mulher. Mas, acima de tudo, nós estamos defendendo a vida, né, pastor João? Isso. Desde a lição número 1, nós já falamos, já ficou bem claro no estudo deste trimestre das lições bíblicas, que nós estamos tratando de ética cristã. Correto. Então, nós já lançamos as bases sobre as quais vão ser levantadas as nossas opiniões, então, que é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada não se opõe à condição da mulher. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela exalta o valor da mulher, assim como também do homem, como seres humanos, como criados por Deus, mas ao mesmo tempo também a Bíblia Sagrada defende aquele embrião, aquele feto, aquela pequena criança, aquele ser, aquela vida que está sendo gerada ali no útero materno. Então a defesa também da Bíblia Sagrada, também se refere aos direitos do feto, do embrião, e é por isso que, com base na ética cristã, nós vamos ver o nosso posicionamento em relação ao aborto, que não se opõe aos direitos da mulher, não se opõe ao direito de qualquer ser humano, pelo contrário, tem como propósito defender o direito do ser humano. Correto. Nós, então, preliminarmente, deixando isso bem claro, que de maneira alguma temos um posicionamento machista, um posicionamento contra a mulher, nós estamos defendendo a vida, e o cristão defende a vida em todas as suas instâncias, desde ali da sua concepção e, é claro, até a idade mais avançada. Acho que o cidadão, o ser humano, ele merece respeito, e esse respeito integralmente à vida. Então a lição de hoje propõe, nós primeiramente debatemos sobre essa questão da definição do que é o aborto em si. Isso. Inicialmente, pastor Borges, o texto da leitura bíblica, da nossa textual, da leitura bíblica desta lição, está no Salmo 139, versículo 16, que diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então este salmo aqui é um salmo que é usado na leitura bíblica desta lição, em que o salmista Davi fala que mesmo antes de ter sido formado, da maneira que nós conhecemos um bebê, uma criança, um feto, ainda quando era uma substância informe, Deus já o via e Deus já o conhecia. Então, preliminarmente, nós vemos que este texto sagrado mostra a defesa da vida, mesmo quando ainda não há a formação visual do ser humano. E o tópico número 1 da nossa lição, o senhor fala do conceito de aborto, tópico número 1, aborto, conceito geral e bíblico. Então, o conceito da palavra aborto, como o autor da lição nos deixou aqui escrito, é realmente privar do nascimento. Então, aborto, o significado literal da palavra, é privar alguém do nascimento. O pastor Douglas também traz para nós aqui que alguns textos legais, mesmo antes da Bíblia Sagrada, eles já tinham uma previsão ali de punição ou de reprimenda ao aborto. O próprio Código de Hammurabi, o Código de Napoleão e também o Código Criminal do Brasil Império, há 2 séculos atrás,
já previa então que o aborto era crime e deveria ser punido. Biblicamente, o conceito de aborto também, o expor o feto ou privar ali a vida, uma criança que está sendo formada no ventre. Nós vemos um texto lá em Êxodo, no capítulo de número 21, que já nos fala que se numa demanda os homens brigassem e assim ofendessem uma mulher, e essa mulher viesse abortar, e esse fruto do aborto, a criança que fosse exposta do ventre, ela viesse a morrer, o homem que provocou isso, o aborto, a morte do feto, ele deveria também ser morto. Ou seja, já havia ali uma previsão de proteção da vida intrauterina. A vida intrauterina e a punição daquele que teria cometido o delito, o crime. Ok, então essa definição é muito clara e o próprio textual também não deixa dúvida a quanto que Deus já enxerga o indivíduo ainda informe, ou seja, ele ainda nem chegou a se desenvolver. Nós teríamos então esse desenvolvimento logo nas primeiras semanas de vida. O salmista ele é cuidadoso de dizer que a substância informe, aquele feto ainda em formação, Deus já viu e goza de proteção. Então, o aborto é você impedir o nascimento, seja o seu entendimento literal, seja o entendimento dentro da Bíblia. O aborto, então, é aqui que nós vamos, então, colocar em debate e a visão bíblica e ética para nós nessa manhã. Exatamente. Prosseguindo aqui também ainda no tópico número 1, o autor fez essa busca na história, no Código de Hammurabi e outras legislações que falavam da proibição do aborto. No item 4 do tópico número 1 da nossa lição, o autor também mostra para nós que a didaquê, o ensino dos apóstolos, já no primeiro século, ele também já falava da condenação à prática do aborto. Diz assim: então, não matarás um embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Então, a nossa defesa cristã acerca de sermos contra, nos posicionarmos contra a prática do aborto, não é nova, não é recente, não foi construída nas últimas décadas ou nos últimos séculos, mas pelo contrário, ela provém das suas raízes desde lá o Antigo Testamento, quando nós consideramos a vida um dom de Deus e que Deus deu a vida e só Ele pode retirá-la. Não cabendo ao homem retirar a vida de ninguém por meios criminosos. Então, qualquer pessoa que tentar alegar que em outras culturas essa prática era comum, que outras gerações aceitavam tal prática, isso tem que ser refutado, porque historicamente a defesa da vida foi pautada de uma forma muito equilibrada e essas gerações sempre defenderam a vida, inclusive com códigos instituídos. Isso dentro da cultura judaico-cristã, ou mesmo na cultura judaica, ou até mesmo em culturas estranhas ao judaísmo, que era, por exemplo, a contemplação aqui dessa condenação ao aborto no Código de Hammurabi, ou Hammurabi, que é anterior, historicamente, à própria compilação dos mandamentos dados por Moisés, ou por Deus através de Moisés. Então, historicamente, o aborto é condenado em várias legislações, mas principalmente na nossa base ética, que nós já deixamos bem claro, que é a Bíblia, a palavra de Deus, já a condenação, então, da privação da vida até mesmo do feto ou do embrião. Isso, e vale ressaltar que o próprio Salomão diz em Provérbios que não retire os marcos antigos que deixaram seus pais. São marcas que nós devemos trazer, éticas, que foram gravadas pelos nossos pais na fé, que receberam do próprio Deus. Avançando, a discussão sobre o tema é em que momento que se teria a vida. O embrião já tem vida, porque eles querem levar a discussão para uma parte técnica, científica, e que o aborto, até, salvo engano, os seus primeiros 3 meses já está confirmado que tem vida. Então, a que ponto o embrião, a ciência considera que já tem vida ou ainda não tem vida? Então, aí tem realmente uma discussão técnica, do ponto de vista científico, que seria nós tentarmos identificar o seguinte, a vida começa na fecundação, quando tem a união ali então da carga genética masculina e feminina e forma ali então o zigoto, ou a vida tem início no início da formação do embrião, que é entre o 7º e o 10º dia de gestação,
Ou ainda alguns defendem que só quando tem as primeiras formações neurais, neurológicas, é que teria então início a vida. E outros ainda defendem de forma mais absurda que só poderia ser considerado vida quando aquele feto tem condições de viver fora do útero. Mas uma coisa importante nós pontuarmos aqui, apesar dessas discussões aí científicas, que algumas pessoas, dependendo da sua ideologia, vão se valer de uma corrente de pensamento ou outra, nós podemos pensar o seguinte e fazer a seguinte defesa do ponto de vista bíblico. No Salmo 139, o salmista já deixou bem claro que Deus o conhecia quando ele era uma substância informe. Da concepção. Ou seja, não havia nenhuma aparência de que aquilo viria a ser um ser humano. Correto. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, fala assim que Deus o escolheu, mesmo quando ele estava ainda no ventre da sua mãe. E nós podemos pensar o seguinte: será que no momento da fecundação, da concepção, há vida? O que nós podemos entender, até do ponto científico também, conforme o argumento que eu quero trazer aqui, pastor Borges, é que de fato há vida. Porque não falta nada, depois que a união da carga genética do homem e da mulher, e que ele se funda, ele então forma o zigoto, não falta nenhuma informação para que aquela matéria seja considerada um ser humano. O que há apenas ali, a fase de desenvolvimento é a primeira fase da vida, mas toda a carga genética já está ali. A altura daquele indivíduo, a cor dos seus olhos, a sua compleição física, toda a sua estrutura, toda a sua carga genética já está ali, só que está num estado de desenvolvimento ainda primário. Se nós não considerarmos que aquilo é vida, eu não poderia considerar, por exemplo, também que um bebê é vida. Porque um bebê ainda é um ser humano também, só que numa fase de desenvolvimento. Ele ainda se desenvolverá fisicamente o seu potencial máximo até chegar a uma vida adulta. Ali no ventre, quando há a formação, quando a junção da carga genética, a formação do zigoto, ali na fecundação, ali então nós já temos uma vida, só que no estágio de desenvolvimento primário. Não falta nada para que aquela carga de informação seja de fato considerada uma vida. A não ser o seu pleno desenvolvimento ao longo dos meses, depois ao longo dos anos, e até atingir a fase adulta. Isso. Esse debate científico, uma vez que ele é superado, nós defendemos que a vida existe desde a sua concepção, como o senhor muito bem colocou, aí ele evolui, porque os defensores do aborto vão querer avançar esse tema e trazer o debate para uma outra linha. Não, então tá, se existe a vida desde a sua concepção, nós queremos então pautar algumas possibilidades que seriam dentro do estupro, dentro de a gravidez indesejada, dentro de um feto que tem uma má formação, e aí vão se querendo achar brechas e caminhos para a realização desse aborto. Estamos então avançando para o tópico número 3 da lição, que fala dos tipos de aborto e suas implicações éticas. Então, como o senhor bem colocou, no próprio Brasil já existem algumas possibilidades de aborto, ou seja, algumas práticas de aborto que não seriam tidas como crime. Dentre elas, então, a mais recente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, seria o aborto do feto anencéfalo. Então, o feto que não teria ali a formação completa do seu encéfalo, abortá-lo, segundo a decisão do STF, não constituiria crime. Porque, na verdade, ali não haveria, segundo o Supremo Tribunal Federal, de fato uma vida, porque aquele feto estaria condenado a morrer nas próximas horas de vida, extrauterinas, ou nos próximos meses. Mas há informações também de até, talvez, uma criança que veio viver mais de ano nessa condição. Então, essa decisão não está contemplada no nosso Código Penal, mas nós sabemos que foi uma decisão do STF que veio, então, dar uma nova interpretação ao que diz o Código Penal acerca do aborto. Qual que é a nossa posição bíblica acerca disso? É que, de fato, mesmo nessas condições, a vida deve ser preservada. Se extrauterinamente essa criança, com a possível debilidade, vier a faltar, vier a morrer, que isso ocorra de forma natural, e não provocado em um hospital ou coisa do tipo. Isso, até a ciência fala muito em seleção natural, que as
genética, ela vai selecionando, e aí ela mesmo se contradiz. Se existe a seleção natural, se a própria natureza escolhe os fortes para sobreviver e os fracos, em tese, segundo a ciência, para morrer, então não precisaria da interferência do homem, né? Uma vez que eu quero agir abortando ou tirando uma vida, eu estaria quebrando até essa questão científica que eles alegam que é a própria seleção natural. Exatamente. E é bom nós lembrarmos que nesse caso aqui, quem decidiu isso, na verdade, foi um grupo, né, um colégio de magistrados, que foi, no caso, o STF, e que essa questão, infelizmente, vem avançando no Brasil. Por quê? Depois dessa decisão aqui do aborto feto-anencefalo, nós vimos que nos últimos anos, dados os muitos casos de microcefalia, já propuseram também no STF a possibilidade de abortar o feto com anencefalia. Ou melhor, o feto que fosse diagnosticado com microcefalia. Então já seria um passo a mais na tentativa de abortar um feto de uma criança que viesse a nascer e que não fosse plenamente desenvolvido. Nós estamos então num pensamento de fazer uma seleção e permitir que venham realmente a ser dada à luz somente aquelas crianças que forem normais. Seria aí uma prática de eugenia, abortar ou matar aqueles que não forem úteis ou plenamente úteis para a sociedade. O que é um pensamento muito perigoso e que, se avançar no Brasil, como já avançou em outros países, pode chegar também ao extremo de matar também, em outra oportunidade, em outra etapa, os próprios idosos. E quando chegar a uma fase também que não forem úteis para a parte da sociedade, não produzirem, talvez darem sua despesa, algumas sociedades já entendem que talvez essas pessoas, não sendo úteis, poderiam ser privadas da vida. Talvez você ache o pensamento absurdo, mas já existe alguns países. É um raciocínio lógico, porque você vai banalizando a vida, e isso se aproxima muito do pensamento de Hitler, de querer ter uma raça pura, de querer ter um grupo de pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito e ninguém tem o direito de se achar melhor que o outro, porque o outro tem um defeito físico, tem um defeito mental. Ninguém é melhor do que ninguém, todos têm o direito à vida. E nós, cristãos, nós estamos nesse debate em defesa da vida, e nós não nos julgamos porque temos todos os membros, porque tomamos todas as vacinas, nos julgamos melhor do que ninguém. Nós temos pessoas que têm deficiência, que se destacam. Um exemplo disso, a Paralimpíada está aí revelando grandes talentos, trazendo alegria para o país, pessoas que até então não recebiam o crédito da sociedade, não recebiam a confiança, e eles estão provando que existem e que têm condição, sim, de exercer sua cidadania, de se desenvolver, de estudar e de contribuir com a sociedade. Então nós temos que realmente repensar isso e não deixar que a sociedade caminhe para a banalização da vida ou a banalização do ser humano. Exatamente. E ainda nessa esteira, pastor Borges, nós temos um outro avanço negativo, não poderíamos chamar de evolução, mas uma involução, que também o nosso Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais alta do país, numa das suas turmas, composta de 5 ministros, recentemente decidiu pela possibilidade ou pela não criminalização do aborto feito, no caso concreto, até o 3º mês de gestação. É um absurdo, nós vemos que isso tem avançado no nosso país e com consentimento também do nosso Supremo Tribunal Federal, sabendo que com 3 meses de gestação, nós já temos ali a plena formação de um feto. Não há dúvidas que existe ali uma vida. Mas, na surdina, sem ser televisionado, num caso concreto, há meses atrás, o nosso Supremo Tribunal Federal falou que no caso concreto não haveria crime no aborto se isso ocorresse até o 3º mês de gravidez, 1º trimestre. E é de fato um absurdo. Isso é um absurdo, que aí já fugiu toda a questão da discussão se existe ou não existe vida. Aí tem certeza da vida. Com certeza. Aí nós vemos então a banalização da vida, porque essa discussão aos 3 meses já é totalmente superada, porque o feto já está plenamente formado. Então, dentro dessa questão, se fala muito em legalização do aborto, e quero só abrir um parênteses e fazer essa transferência para o Sistema Único de Saúde. Só fazendo um parênteses, porque dentro aqui da nossa cidade nós tivemos
dois partos realizados, em que, feito pelo Sistema Único de Saúde, em que o parto deveria ser cesárea e foi feito parto normal, e nós tivemos duas crianças que ao nascer tiveram a sua cabeça decepada. Isso demonstra que o SUS não está preparado para lidar nem com o nascimento natural da vida. Ele vai estar preparado para lidar. A alegação que as feministas fazem para defender a legalização do aborto é para que as mulheres parem de morrer em clínica clandestina. Se nós temos visto que o SUS também não tem o mesmo preparo, esse discurso fica furado. Na verdade, esse discurso não é cabível porque nós já vivemos só para tratar das doenças de fato dos brasileiros e para cuidar das questões úteis, básicas da vida, nós vemos que o nosso sistema de saúde é caótico. É caótico. Então, não querer imputar ao Sistema Único de Saúde, né? Mas essa obrigação, é lógico que não haveria, daí não decorreria nada de benéfico, mas só mais males. Tanto para que elas fossem submeter aos procedimentos, caso isso fosse autorizado no Brasil, delegado ao SUS, como também aqueles que precisam de outros procedimentos, ficariam comprometidos. Realmente, do ponto de vista da saúde pública, o Brasil não comporta mais essa delegação dessa matéria. Isso, que só abrir esse parênteses, porque o discurso é o seguinte: não, se legalizar, aí o Sistema Único de Saúde tem como tratar, ela não precisa ir para a clínica clandestina. Tapar os olhos para a realidade do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, que já está caótico, e colocar mais esse peso, como o pastor João Paulo falou, vai prejudicar ainda mais. Lembrando que nós temos aí já disponível, na sociedade, e o próprio governo apoia também e ajuda, no uso dos métodos contraceptivos. Nós, enquanto cristãos, é óbvio, do ponto de vista da sexualidade, com base na ética cristã, nós defendemos o uso do sexo, a prática do sexo, somente dentro do casamento, e ali por duas pessoas heterossexuais que têm um relacionamento conjugal sério, compromisso diante de Deus, diante da sociedade. No entanto, já estão disponíveis aí outros métodos para que se evite a gravidez. Então a pessoa não lançou mão de nenhum método contraceptivo, que o governo, inclusive, ajuda e dá gratuitamente. Preservativos e outros, e ela depois quer então, fazendo o uso da sua vontade, expulsar do seu corpo, matar uma vida que ela irresponsavelmente permitiu que fosse gerada dentro de si. Então nós não concordamos de forma nenhuma com isso, sabendo que infelizmente o Brasil tem caminhado a passos largos para alargar a possibilidade do aborto. Mas, pastor Borges, nós também temos, segundo a lição aqui, e de acordo com o nosso Código Penal, outras possibilidades de aborto no Brasil que, embora nós não concordemos à luz da ética cristã, ainda não é criminalizado. Por exemplo, o nosso Código Penal trata também da possibilidade de uma mulher abortar e ela não ser punida, não ser tratada como crime de aborto, quando a gestação é fruto de um estupro. Então a mulher foi violentada, a concepção foi em razão de uma prática sexual criminosa contra ela. Ela tem o direito, e não o dever, não é dever, ela tem o direito, à luz do nosso direito brasileiro, de abortar aquele feto. Mas o que nós pensamos acerca disso? Se nós tivermos a oportunidade de aconselhar alguém, de forma nenhuma nós queremos pensar que uma mulher que sofre esse crime, ela realmente estará ali nas suas condições mentais, emocionais, equilibradas. Não desprezamos que deve ser uma situação horrível, terrível, um terror psicológico para a mulher, mas à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, nós cremos que o correto seria não abortar. O ideal seria não fazer a prática do aborto. Nós entendemos isso e depois nós voltamos para a mesma discussão. Falar, isso tem que ser uma decisão da mulher. Sim, a lei faculta a mulher a decidir. Tanto que o pastor João Paulo falou que é um direito e não um dever, não é uma obrigatoriedade. Mas nós defendemos a vida e defendemos que um erro não justifica o outro. A Bíblia nos orienta a não pagar o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem. Esse é o comportamento cristão. Se você discorda, nós respeitamos o seu posicionamento, a lei lhe faculta esse direito,
Mas o pensamento cristão é que nós não pagamos o mal com o mal e um erro não justifica um outro erro. Então, você está vindo a exposição bíblica e a defesa em cima do que diz a palavra de Deus. Nós cremos que, apesar de ser um crime brutal, violento, se a mulher desejar e assim quiser defender a vida, ela pode fazer daquilo que for um terror algo ainda muito bom e ter um filho ali que vai ser um amigo, ser um parceiro, alguém que vai ajudá-la a inclusive superar aquele trauma. Inclusive, se alguém está nessa condição, se alguém passou, talvez encontra-se nessa condição de estar ali levando adiante uma gestação que foi fruto de um estupro, além de nós cremos no poder de Deus para a restauração, para a cura dessa pessoa que foi vítima desse crime hediondo, esse crime terrível, né? Há também outros recursos, né? Há tratamento psicológico, alguém que pode auxiliar para que essa mulher possa levar adiante aquela gestação, né? Ser curada desse trauma e que no futuro nós sabemos que esse filho pode vir a ser um consolo para ela, pode vir a ser motivo de alegria, tendo em base o seguinte, né? Não que ela vai se alegrar por causa do crime que ela foi vítima, mas porque mesmo diante de circunstâncias tão diversas, ela preferiu preservar a vida de um inocente, né, que foi gerada ali no seu ventre. Então, biblicamente, essa seria a melhor decisão nesse caso, embora seja um caso extremamente difícil, nós não ignoramos isso de forma nenhuma. É a melhor decisão, apesar de nós sabermos que não é uma decisão fácil. E a outra possibilidade que ele coloca é o aborto terapêutico. Uhum. Então, no nosso Código Penal também prevê o seguinte, né, que se no caso, por exemplo, do parto, os médicos tiverem que decidir ali entre a vida da mãe e a vida da criança, porque a gravidez é de risco, o parto é de risco, se essa criança então for abortada, se ela vier então a ser morta para preservar a vida da mãe, isso não seria um caso de estupro, ou melhor, não seria um caso de aborto, não seria um caso punido então como crime de aborto. Do ponto de vista bíblico, nós vemos que nessa condição, nós não estamos a falar simplesmente de a morte de uma criança, mas é uma difícil decisão, uma situação dificílima, em que se opta pela sobrevivência da mãe. Não seria, então, tecnicamente, né, o aborto. Na verdade, ali é uma situação dificílima, em que se está fazendo a defesa de uma vida, que é a vida da mãe, no caso. É a preservação de uma vida, mas que, infelizmente, tem como consequência a morte do mais frágil na relação, que no caso viria a ser criança, pastor Boris. Isso. Nesse caso, é um caso até em que nós temos um ponderamento, porque faz tudo para salvar a vida da mãe, porque até a sobrevivência daquela criança sem a mãe também ficaria comprometida. Então, esse aborto terapêutico, à luz da palavra de Deus, não teria tanto a implicação quanto o debate que nós fizemos aos temas que foram tratados anteriormente. É uma situação realmente difícil, mas também não é comum, né? Não é algo comum, não é algo que pode ser estabelecido, não pode ser previsto, né, necessariamente pelo médico que está acompanhando a gestação ou pela própria mãe. Não é um desejo da mãe que isso aconteça, né, a regra, né? Mas se nesse caso extremo houver necessidade então de que seja decidida entre a vida ou da criança ou da mãe, caso opte-se pela então a decisão de manter a mãe viva, né, mesmo sendo uma situação dificílima, é algo que é compatível com a ética cristã. Não seria tecnicamente um caso de matar a criança, mas de preservar. Nosso desejo é que ninguém tenha que passar por isso. Exatamente. Né? Mas, pastor Borges, nós queremos, já que nós estamos falando da legislação brasileira, nós podemos falar ainda de um outro ponto da legislação brasileira. Nós temos o nosso Código Penal, que ele é restrito, então, nas suas previsões quanto às possíveis práticas de aborto. Lembrando que naquela decisão lá da possibilidade de abortar o feto anencéfalo, 3 meses. Essa decisão não foi uma decisão unânime. Alguns ministros ali, de forma sábia, né, à época o ministro César Peluso e um outro que ainda está no Supremo Tribunal Federal, que é o Ricardo Lewandowski, eles falaram no seu voto o seguinte, que essa questão não era de competência do STF, e de fato não é. Essa questão compete aos legisladores, ao Congresso Nacional. Mas o próprio Congresso também tem analisado um projeto de lei
para alteração, para a reforma do nosso Código Penal. E lá tem o artigo, no projeto ainda, não foi aprovado, lá no projeto, então, da reforma do nosso Código Penal, no artigo 128, está em curso no Congresso Nacional, várias possibilidades de alargamento, então, do aborto. Só para o senhor ter ideia, para os nossos internautas também, eles podem acessar o site do Congresso Nacional e verem lá essas possibilidades. Mas um dos itens lá diz o seguinte, ó, não há crime de aborto, seria uma das opções, até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. Meu Deus. Vejam, se o médico ou psicólogo constatar que a mulher não tem condições, né, de prosseguir com a maternidade, e isso aqui é muito subjetivo, então a prática do aborto seria legal, obviamente com consentimento da mulher, e não seria punido como um crime. Esse projeto de lei tramita no Congresso Nacional desde o ano de 2012. E nós devemos estar atentos a isso, a essa possibilidade, né, terrível de alargar ou de descriminalizar uma prática detestável do ponto de vista bíblico, por nós, por todos aqueles que defendem a sacralidade da vida desde a concepção ali no ventre. Eu vou pedir para o senhor repetir qual que é o número do projeto de lei. O projeto de lei é um projeto de lei de 2012, é o PLS 236 de 2012. Né? E a nossa atenção deve ser voltada lá para o artigo de número 128. Lembrando que isso ainda é uma proposta de alteração do Código Penal, isso só pode ser aprovado caso os nossos deputados e senadores assim concordem. Nós devemos estar atentos a isso, porque eles estão lá para nos representar e deve haver manifestação da população, da nossa vontade. Nós estamos numa democracia, os nossos representantes estão ali e eles devem estar atentos ao que dizem os seus eleitores. É isso aí, então, cada um ficar atento, né, e principalmente a nossa bancada evangélica, a bancada cristã, a bancada em defesa da família, não deixar passar esse projeto de lei de número 236, principalmente esse artigo que cria essa possibilidade de abortar simplesmente porque não vai conseguir arcar com as despesas. Isso realmente é inconcebível. Caminhando então para a conclusão, pastor João Paulo, quais são as considerações finais? As considerações finais estão um breve resumo da nossa lição, pastor Borges, que é a lição de número 4, deste mês de abril de 2018, né? Nós vimos então qual que é o conceito geral de aborto, que é a expulsão, então, a privação da vida do feto ou do embrião. Nós temos plena convicção, à luz da Bíblia, que mesmo o embrião é uma vida e ela deve ter sua proteção garantida pela legislação, pelo nosso sistema único de saúde, pelos legisladores, e porque a Bíblia protege a vida desde a sua concepção, mesmo ainda quando há no ventre da mãe uma substância informe, né? E por fim nós destacamos quais são as possibilidades legais de aborto no Brasil, lembrando que nem todas elas são compatíveis com a ética cristã, e ainda há o perigo dos avanços negativos na nossa legislação brasileira e na jurisprudência pátria, para que venha então ser alargada essa possibilidade do aborto, pelo que nós temos visto, né? Infelizmente o Brasil tem caminhado nesse sentido, mas nós estamos aqui, né, no sentido de destacar o valor e a importância da Bíblia e a vontade de Deus para a preservação da nossa sociedade e dos pobres, indefesos, fetos, embriões gerados no ventre de muitas mulheres. Amém. Então, você pôde ver o posicionamento bíblico. Eu gostaria só de citar Êxodo 20, 13, que diz: não matarás. Se nós estamos defendendo a vida, você abortar, na verdade, você está tirando a vida. E há um mandamento claro da parte do Senhor: não matarás. Então, não queira, né, você, mulher, carregar esse peso sobre os seus ombros, não queira que a sociedade assuma o ônus de uma decisão dessa. Então, esse debate todo é para trazer esse esclarecimento. Espero que você compreenda à luz da palavra de Deus. Permite-me só mais uma pontuação, pastor Borges. A lição trata especificamente do combate ao aborto. Sim. Mas talvez nós aqui na nossa igreja, ou alguma pessoa que esteja vendo esse vídeo, seja para este final de semana para aula, posteriormente, talvez tenha conhecimento de alguma mulher que veio a praticar o aborto. Ou até mesmo alguma pessoa que esteja vendo esse vídeo praticou o aborto. Nós queremos dizer para essas pessoas
é que em Deus há perdão para todos os pecados. Todos os pecados. Quando há arrependimento sincero diante de Deus, quando há quebrantamento e uma contrição do coração diante de Deus, alguém que já passou por essa experiência terrível, talvez na sua ignorância, tenha ciência de uma coisa: apesar dessa prática ser detestável biblicamente, ser considerada pecado, em alguns casos até crime, à luz da nossa legislação, há um amparo para Deus, há consolo em Deus e há perdão dos pecados em Deus. Se alguém fez isso, obviamente não deve fazê-lo mais, mas também a pessoa deve saber que ela não precisa carregar durante toda a sua vida esse peso, pensando que essa é uma prática, um pecado que é imperdoável. Em Deus há perdão para os pecados. Obviamente, devemos destacar que ninguém deve também encaminhar para essa prática pensando o seguinte, depois eu peço perdão para Deus. A questão não é tão simples assim, que depende da convicção de pecado, da pessoa realmente se arrepender verdadeiramente diante de Deus. Isso, muito bem lembrado. Nós poderíamos encerrar essa lição e deixar um peso tão grande sobre os ombros das mulheres, daqueles que nos assistem. Então, em Cristo há oportunidade de recomeçar, de virar a página e de seguir em frente. Exatamente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar acompanhando o nosso portal. Nós vamos nos despedindo. Eu deixo aqui a paz do Senhor Jesus, pastor João Paulo, e a paz do Senhor para você. A paz do Senhor, Deus te abençoe, caro internauta. Volte ao nosso canal na próxima semana e nós teremos prazer em estar aqui falando por esse canal mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.